Olá, você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Ainda estamos no capítulo 14 e hoje a gente vai fazer a sessão 4, a tua função na expiação. E olha aí a gente falando mais uma vez sobre a nossa função na expiação. Vamos juntos? Quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação. Pois ao proclamá-la nele, fazes com que seja tua e verás o que buscaste. Não verás o símbolo da inculpabilidade do teu irmão brilhando dentro dele, enquanto ainda acreditares que não está lá. A sua inculpabilidade é a tua expiação, ou seja, a inculpabilidade do irmão é a nossa expiação. Quando a gente solta a culpa do irmão, a gente solta. E isso é a nossa função. E o texto continua. Dá isso a ele e verás a verdade do que reconheceste. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, assim como Deus a deu primeiro ao seu Filho. O primeiro no tempo nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é ao mesmo tempo primeiro e único. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. Tu que pertences à primeira causa, criado por ele como ele mesmo e parte dele, é mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada que pensava que estivesse. Esse estado, e somente esse, tu tens que atingir com Deus ao teu lado, pois até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Talvez possas sentir a presença dele ao teu lado, mas não podes ter o conhecimento de ser um com ele. Isso não pode ser ensinado. O aprendizado aplica-se apenas à condição em que isso acontece por si mesmo. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti, e, portanto, estiveres em graça diante do teu Pai, Ele dar-se-á a ti como sempre fez. Dar-se é tudo o que Ele conhece, e assim é todo conhecimento, pois o que Ele não conhece não pode ser, e, portanto, não pode ser dado. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Vou repetir. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede, ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Na Terra, essa é a tua única função, e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso, pois em última instância, seja qual for a forma que tome, a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus com toda a tua mente. É possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui? Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide que Deus está certo e tu estás errado a teu próprio respeito. Ele te criou a partir de si mesmo, mas ainda dentro de si. Ele conhece o que tu és. Lembra-te de que não há segundo para ele. Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha a santidade dele, nem ninguém que não seja digno do amor perfeito dele. Não fales em tua função de amar em lugar de sem amor, feito de trevas e enganos, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Não fales para contigo mesmo, mas em vez disso, oferece a Deus e a ti mesmo, o Filho irrepreensível dele. Por essa pequena dádiva de apreciação pelo amor dele, o próprio Deus trocará a tua dádiva pela dele. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te de que te decidiste contra a tua função no céu
e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres, em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função, conforme ele a conhece. Assim, ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo, por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Desiste dessa tentativa frenética e insana que te rouba a alegria de viver com o teu Deus e Pai e de despertar com contentamento para o amor e santidade dele, que se unem como a verdade em ti, fazendo com que sejas um com ele. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. Só a tua própria volição parece fazer com que a decisão seja difícil. O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe, e ele vai te dizer, e depois vai fazer por ti. Tu, que estás cansado, acharás que isso é mais repousante do que o sono, pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes, mas não pode trazê-la a isso. A não ser que seja sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é que tu o conheças. Por conseguinte, tens que ser sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ele esteja em tudo à tua volta. Ele não pode ser conhecido sem o Filho dele, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Aceitar o Filho dele como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento na própria mente na qual o próprio Deus o colocou. Se quisesses apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível, não lhe concedas atributos que tu compreendes. Tu não o fizeste, e qualquer coisa que compreendas não faz parte dele. A tua tarefa não é fazer a realidade. Ela está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sem ti. Tu, que tens tentado jogar fora a ti mesmo, que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por ele e por ti. Não podes compreender o quanto teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na terra que possas comparar a isso, e nada do que jamais sentiste a parte dele se parece com isso nem de leve. Não podes sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Poderias conhecer aquele que dá para sempre, que nada conhece exceto o dar? As crianças do céu vivem na luz da bênção de seu Pai, porque têm o conhecimento de que são sem pecado. A expiação foi estabelecida como um meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado, e assim negaram o céu a si próprias. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ela não te ensina o que tu és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A memória dele é a tua. Se te lembras do que tens feito, não estás te lembrando de nada. A lembrança da realidade está nele e, portanto, está em ti. Aqui são alguns conceitos, né? Então, a realidade é a realidade do céu. Aqui na terra, e vivendo com culpa, medo, vergonha, com a necessidade de perdoar, a necessidade de soltar, é o mundo das ilusões. Então, qual é o valor de a gente não ter a realidade das crianças do céu? De ter a realidade da expiação, que é a verdadeira condição, que é nossa. Então o texto continua: o Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. A memória dele é a tua. Se te lembras do que tens feito, não estás te lembrando de nada. A lembrança da realidade
está nele e, portanto, está em ti. Os que não têm culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente ele conhece o que Deus é. Tudo o mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. Comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma. E esse texto me fez lembrar também das leituras anteriores que fazem a gente refletir sobre o quanto a gente pode entregar isso, né? Ele disse, a gente não conhece, parece desempoderante, mas não é. É porque a gente está escolhendo conhecer esse mundo de ilusões, não o mundo do céu, a mente de Deus. Porque a gente escolhe ainda a realidade do ego, que é de separação, que é a de exclusão, e que é a de manter o outro preso a nós, na maneira da separação e não na comunhão. Então, o que mais é possível se, quando a gente se sentir sem força para fazer isso, para entregar, para espiar, no verdadeiro sentido da palavra, não aquele que foi implantado em nós, que temos que expurgar, pagar. Era isso que a gente achava que era expiação antes de receber o curso em milagres, não era? Pois então, agora a gente sabe que a expiação é o soltar. É soltar essa realidade do ego e viver a realidade do céu, que é nossa, que é como Deus nos criou. Então, em qualquer momento que a gente se sinta abalado, quanto a gente pode conhecer o mais rapidamente possível que a gente é como Deus nos criou e que a gente pode entregar para o Espírito Santo. Isso aqui não é meu. Eu estou soltando. Você pode contribuir para mim? Me ajuda. E o que mais vai ser possível depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá.